Assim como Deus ele pega Israel ali em Êxodo 19 e ele chama toda a nação para ser sacerdote, e a nação rejeita esse chamado de Deus, assim tem acontecido com a igreja hoje. A gente tem visto que a maioria dos evangélicos hoje no Brasil, e eu creio que na maior parte do mundo, sentam confortavelmente nas suas cadeiras de igreja no domingo, de manhã ou à noite, e ouvem uma palavra do pastor e creem que aquilo ali é o alimento que elas recebem, que aquilo ali é o que vai direcionar a vida delas, que aquilo ali é a completa vontade de Deus e que elas não precisam ter comunhão individual com Deus. Por mais que esse não seja um pensamento claro que tenha na mente delas, essa é a postura que as pessoas assumem hoje. A gente vive esperando que outra pessoa ouça o que Deus tem para falar e para essa pessoa falar para a gente e aí a gente viver. Mas o desejo de Deus é hoje e sempre foi que todo o povo dele seja sacerdote. E eu acho que isso está ligado com o que o Michel está falando sobre orar corretamente, porque se o ofício sacerdotal do Velho Testamento é uma sombra daquilo que é o verdadeiro, a gente vê que os sacerdotes eles não eram liberados para buscar Deus de qualquer jeito. Sabe? Existiam coisas específicas que eles deveriam fazer, existiam coisas que eles tinham que ser orientados para fazer, porque se eles fizessem errado, eles tinham consciência de que eles estavam lidando com coisas e com poderes muito acima aos deles. Então, assim, uma coisa que os sacerdotes do Antigo Testamento tinham e que hoje nós, como sacerdotes, temos muito em falta, é temor. Temor de fazer as coisas e de buscar a Deus da forma correta. Então, assim, a gente não pode orar de qualquer jeito, como já foi falado, e a gente também não pode deixar de orar. Mas, assim como já foi falado também, as Escrituras revelam a vontade de Deus. E conhecendo a palavra, a gente pode conhecer a forma correta de buscar o Senhor, e de realmente ouvir a vontade dEle, e de cooperar com essa vontade. Por isso que a gente tem dado tanta ênfase à questão da restauração sacerdotal, de toda a igreja compreender que todos nós somos sacerdotes, todos nós somos capacitados para ministrar diante de Deus e ouvir de Deus juntos, para que todos como um corpo cooperem para a vontade dele. Não que um vai ouvir e vai transmitir para os outros, sabe? Deus não quer levantar mais Moisés. Ele quer levantar um povo todo que vai ouvir a voz dele, que vai caminhar na terra de acordo com a vontade dele. Isso traria temor para o mundo. Hoje a igreja é totalmente desacreditada no meio secular. É exatamente por isso. Nós fomos chamados para ser uma coisa e nós não temos sido fiéis a isso. As pessoas no mundo deveriam olhar para a gente e falar: aquele cara ali, ele é diferente. Ele escuta Deus. Não mexe com ele, não acha que ele é qualquer um, porque aquele cara ali ele tem contato com Deus. Acontece alguma coisa na vida dele que, por mais que eu não entenda, eu sei que é sério. E a gente sabe que não é isso que o mundo pensa da gente hoje. Agora, para quem acha que isso de repente é coisa do Velho Testamento, 1 Pedro 2,9 faz exatamente a mesma coisa, né, que fala em Êxodo. É exatamente a mesma coisa. O Senhor chegando para todo o povo, não só para Israel, falando: eu quero que todos vocês sejam sacerdotes. Sacerdócio real, né? Exatamente. Ouçam minha voz e cumpram meus mandamentos. Agora, Deuteronômio 29 fala o seguinte: que existem coisas ocultas que pertencem a Deus. Como assim, o que Deus não revelou é problema dele. Mas existem coisas reveladas que pertencem a nós, a nossos filhos, para quê? Para que cumpramos todas as palavras que ele disser. Existem coisas que ele revelou, e isso é problema nosso. Tudo que ele revelou pertence a nós e a nossos filhos. Para quê? Para que obedeçamos todas as coisas. E Romanos 12 fala que nós só vamos conseguir experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus a partir de um sacrifício, né? Rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há anos atrás, eu lembro que eu
e a conferências, encontros. Deus, será que é hoje que Deus vai falar comigo alguma coisa? Será que é hoje que eu vou saber o que Deus quer de mim? Eu ficava imaginando que quando o ministro, sabe, chegasse perto de mim, aquela seria a minha grande chance. Será que agora que ele vai colocar a mão na minha cabeça e ele vai dizer tudo que Deus quer a respeito da minha vida? Mas na verdade, o que Deus quer é falar com a gente, né? E eu comecei a pensar assim, poxa, se Deus fala com ele, por que Deus não pode falar comigo? E eu comecei a observar o seguinte, que Deus fala com ele e através dele por causa de uma vida de devoção, de uma vida dedicada a ouvir o Senhor e a se relacionar com ele. Então, para que Deus fale também comigo, basta fazer a mesma coisa que aquele ministro faz, que é ter uma vida dedicada a ouvir a voz do Senhor, uma vida de comunhão com Deus, né? E assim eu posso também ouvir a voz de Deus, né? E ao invés de esperar que de repente alguém venha e revele-me a vontade do Senhor, eu possa ser usado para revelar a pessoas a vontade do Senhor e a direcionar a minha vida de acordo com a vontade de Deus. Esse é o sacrifício vivo e agradável a Deus. Não é qualquer tipo de sacrifício, é eu me sacrificar. Tipo, Senhor, eu não vou te deixar enquanto eu não souber o que é para eu fazer. Eu não vou te deixar enquanto eu não ouvir a tua voz, não souber o que é para eu fazer. Eu não vou fazer nada enquanto eu não souber o que é para fazer, igual Cristo fazia. Ele só fazia e só falava o que ele ouvia o Pai dizer que ele tinha que fazer e tinha que falar. Cristo era insistente nisso. Aí hoje em dia a gente deixa Deus muito fácil. Não está falando nada, então eu vou fazer. Não insiste, não persevera. A gente desiste muito fácil. Muito fácil, muito fácil. Uma coisa que precisa ficar claro, assim, com a pregação do sacerdócio, de todos os santos, quando a gente fala que todo cristão nascido de novo é um sacerdote, isso é um fato bíblico, isso é algo que começou a ser talvez restaurado por Lutero na Reforma, quando ele começou a levantar essa bandeira, embora a prática sacerdotal Lutero não tenha vivido, né? E a gente vê a história da igreja protestante fortalecendo cleros e leigos, mas isso é uma palavra de Deus, é uma palavra para a nossa vida como cristãos. Então a gente está dizendo que não existe mais mediador entre Deus, não existe mediador a não ser Jesus o mediador, não existe mediadores humanos, não existe aquele que é pago para ouvir Deus, não existe mais aquele que é pago para orar, não existe mais aquele que é pago para fazer coisas santas, enquanto o resto do povo cuida da sua vida, das coisas seculares, se é que a gente pode dizer. Todos são sacerdotes, todos formam essas pedras vivas, essa casa sacerdotal. Mas uma coisa que a gente precisa deixar bem claro é que, dizendo que todos são sacerdotes, nós não estamos anulando a função dos 5 ministérios. Isso precisa ficar bem claro. Nós não estamos pregando anarquia. Nós entendemos, segundo Efésios 4:11, que os 5 ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, são presentes dados à igreja. Para quê? Para despertar o sacerdote. Então, o grande erro das pessoas é falar dos 5 ministérios como se fossem pessoas especiais, quase semideuses. E na verdade eles são presentes dados à igreja. Tudo que eles têm não é para eles mesmos, não são para eles mesmos, não pode usar para a glória deles. Eles são ferramentas doadas ao corpo de Cristo, para que o corpo edifique o corpo. E você pode ver isso em Efésios, quando ele fala que ele designou uns para apóstolos, profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres, tendo em vista, ou para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, os 5 ministérios oferecem ferramentas para os santos, para que os santos façam a obra do ministério. E hoje é exatamente o contrário que acontece.